Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, todos, tanto aqueles que merecem quanto aqueles que não merecem. Todos sejam abençoados. E a bênção que nós desejamos não é simplesmente uma bênção que dura apenas enquanto você está vivo, não. Mas a bênção que vinha durar por toda a eternidade. Essa é a grande riqueza que Deus nos tem dado. A riqueza do conhecimento dEle. A riqueza do entendimento dEle. A riqueza da justiça dEle. Justiça dEle. Ele é justo, perfeitamente justo. E Ele é a própria justiça. Então, os seus seguidores, quando são abençoados, quando as pessoas são abençoadas, seguem mesmo o Senhor Jesus, seguem a justiça, a verdade, a vida correta, né? A ordem, né? A dignidade, coisas que antigamente eram muito valiosas, hoje quase que não se dá valor, mas Deus continua o mesmo, Ele não mudou a maneira de ser, o que Ele foi, Ele é e o será para todo sempre, e nós não mudamos, a época não pode mudar a gente, os tempos não podem mudar, o caráter, a integridade, é sempre a mesma coisa. Olha só, veja só, Pedro, falando em justiça, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que falhou comigo? 7 vezes? Aí Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, que quer dizer 490 vezes, mas não são 490 vezes que a gente tem que perdoar o irmão. Nós temos que perdoar indefinidamente. Da mesma forma como nós precisamos de perdão, indefinidamente. É ou não é? E isso tem que ser claro para todos nós. Tá certo, a pessoa errou com você, pecou, fez algo grave. Você vai perdoar aquela criatura, ainda que você não vinha conviver com ela, como é o caso de separação, né, de casamento, ainda que você não venha viver com a pessoa, mas você não vai odiá-la, você vai querer o bem dela, você vai perdoá-la. Perdoar é querer o bem da pessoa perdoada. E assim como nós precisamos de perdão, nós também temos que perdoar. E quantas vezes nós somos perdoados, que devemos ser perdoados? Quantas vezes? Olha, se não for indefinidamente, nós perdemos a nossa alma. Nós perdemos a nossa alma para o diabo. Porque o diabo não quer perdão, o diabo não deixa perdoar, o diabo insiste em incomodar a pessoa com a mágoa, com o ressentimento e fazendo-a lembrar do que ela fez, do prejuízo que levou. O diabo é assim. Mas quando nós vivemos no reino de Deus, o reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus. Não é a igreja instituição não, hein, pessoal? Não é igreja A, B, C, D,
Igreja Universal. Não, nada disso. A igreja do Senhor Jesus é espiritual, estritamente espiritual. É invisível, ela não tem prédio, ela não tem templo. O templo é o nosso ser, o nosso corpo, a nossa vida. O templo de Deus, na igreja espiritual, a igreja do Senhor Jesus, é você, sou eu, cada pessoa que anda nas pisadas do Senhor Jesus. Então, isso tem que ser entendido, compreendido, assimilado, para que você saiba qual é a sua posição diante de Deus. Porque muitas pessoas pertencem à igreja denominacional, a igreja A, B, C, D, inclusive a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas não pertencem ao reino de Deus, não pertencem à igreja do Senhor Jesus, que é espiritual. Quando a igreja é espiritual, ela está inserida, ela está em Jesus, ela vive em Jesus. Ela crê em Jesus, ela casou com Jesus, ela vive uma vida íntima com Deus. Então, ela tem a mente do Senhor Jesus. Se ela tem a mente do Senhor Jesus, ela então age como se Jesus estivesse aqui neste mundo. É isso aí. Então, quando a pessoa está inserida na igreja do Senhor Jesus, essa pessoa, ela perdoa indefinidamente. E ela também é perdoada indefinidamente. Ela sempre vai falhar, ela sempre vai errar, ela sempre vai cometer erros, pecados. Todos nós somos passíveis de erros. Todos nós. Paulo, que era Paulo, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele disse que miserável homem que sou. Miserável homem que sou. E para que não me ensoberbecesse das revelações, das grandes revelações que Deus me deu, foi-me colocado um espinho na carne, para que eu não me esqueça de que eu sou homem. E aí ele diz, miserável homem que sou. Então, amiga e amigo, todos nós, por mais fiéis, leais a Deus, ainda estamos vivendo nessa casa de barro que é o nosso corpo. Só que essa casa de barro está cheia de ouro, ouro puro, que é o Espírito Santo. É a morada do Espírito Santo. Mas não deixa de ser de barro. Então somos falhos. Nós, às vezes, falamos o que não deveríamos ter falado, às vezes pensamos o que não deveríamos ter pensado, às vezes agimos como não deveríamos ter agido. É ou não é? Olhamos de forma que não deveríamos ter olhado, com maus olhos. É ou não é? Você, eu, todos nós podemos conjugar o verbo pecar, quer dizer, eu peco, tu pecas, ele peca, minha mãe pecou, meu pai pecou, todos nós pecamos. Só que, quando nós perdoamos as pessoas, como estamos sempre perdoando qualquer pessoa, seja irmão, seja não irmão, quando nós perdoamos, nós estamos obviamente, sendo dirigidos pelo Espírito Santo para dar o que nós temos recebido, que é perdão. Você perdoa. É claro que se você perdoa, você também será perdoado. Se você não perdoa, como é que você vai ser perdoado? Impossível. Jesus fala na parábola aqui do reino de Deus, do reino dos céus. Ele fala, o reino dos céus pode ser comparado a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E chamou um
que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, naquela altura, era impossível pagar. Ele teria que viver, digamos, uns 300 anos trabalhando duro só para pagar a sua dívida. E não tinha condições. Então, e ele não perdoou o seu conservo, que lhe devia apenas alguns talentos, alguns dias, 100 dias de trabalho. Ele foi perdoado de uma dívida de centenas de anos de trabalho, mas não quis perdoar a dívida do outro, seu conservo, que lhe devia apenas 100 dias de trabalho, suponhamos. Então, como é que uma pessoa dessa pode ser perdoada? Não pode. O reino dos céus é o reino do perdão, é o reino do amor. Mas o amor não é sentimento, não, o amor prático. Querer o bem do próximo. Esse que é o amor de Deus. Querer o bem do próximo, querer o bem dos outros. Não só querer o bem para si, mas, sobretudo, querendo o bem dos outros. O primeiro mandamento é amar a Deus. O segundo é amar o próximo. Então, amiga e amigo, quando nós tratamos de justiça, a justiça com que julgamos os outros é a justiça que nós seremos julgados também. Então, se eu sou complacente com a pessoa que falhou comigo, se eu perdoo, eu também serei perdoado. Mas se eu não perdoo, tampouco serei perdoado. Não interessa o cargo que a gente exerce na igreja, nada disso. Quem pertence à igreja do Senhor Jesus não tem cargo, não é nada, é um servo, é um filho que serve, é um servo que é filho. Então, você tem que entender que as pessoas, por exemplo, às vezes ficam magoadas com outras pessoas. Poxa, ela não devia ter feito isso comigo. Poxa, não, eu não aceito, eu não aceito. Só que ela também foi injusta com outra pessoa. E aí, como é que fica? Então, amiga e amigo, o reino de Deus é tomado por violência. Você tem que violentar a sua vontade ou as suas vontades. Eu tenho que violentar as minhas vontades. Deus está pronto para perdoar a todos quantos o invocam na sinceridade. Inclusive, hoje é o dia da volta dos filhos pródigos. Graças a Deus. Mas, certamente, com certeza, esses filhos pródigos não vão considerar os erros que os outros fizeram com eles. Também vai perdoar, claro, lógico. Não é? Não é verdade? Vai perdoar, porque se acha perdão de Deus, por que não perdoar também aos seus ofensores? Então, minha amiga, meu amigo, o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus está dentro daqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Então, a pessoa erra, falha. Por isso que Jesus ensina na sua oração, ele diz assim: perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado aos nossos devedores. Entendeu? Claro que você entendeu. Essa linguagem é muito simples. Perdão é muito simples. Difícil é praticar. Mas, se não houver prática, aí fica difícil. Fica difícil. Nós temos que praticá-la. Ainda que nós sejamos falhos, mas nós temos que perdoar aqueles que falham conosco. Graças a Deus, né? Bacana isso, né? Deus é muito maravilhoso, muito justo, perfeitíssimo. Ele nos dá
todas as condições para que nós venhamos viver em permanente comunhão com Ele. Permanente comunhão com Ele, graças a Deus. Então, se a pessoa falha com a gente, ela tem que ser perdoada. Nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar porque nós também somos perdoados. Deus abençoe a você e começamos, então, a jornada da volta, a volta do Filho Pródigo, tá bom? Deus abençoe em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Venha receber o perdão de Deus. Venha receber a alegria da sua salvação. Venha receber a paz que você havia perdido. Venha receber de volta o abraço do Pai. Deus abençoe e até logo mais. Graças a Deus.